Oi, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre espaços vetoriais. E antes disso, eu vou falar um pouco aqui, fazer uma revisão sobre vetores no plano e no espaço. Primeiro, vamos considerar aqui a definição de vetor. Vamos começar com dois pontos no plano. E a gente pode considerar um segmento que liga esse ponto, que eu considerei aqui o ponto P e o ponto Q. Eu considero o segmento que liga P a Q. E a gente chama de segmento orientado o segmento que vai de P a Q e coloca uma orientação. É o segmento que começa em P e termina em Q. Observe que esse segmento orientado que vai de P até Q, ele é diferente do segmento que vai de Q até P. São dois segmentos orientados diferentes, apesar de ocupar o mesmo espaço no plano, mas a orientação é diferente. No caso, a gente vai ver mais à frente que o sentido de um é o oposto do outro. Então a gente pode definir dessa forma um segmento orientado. E a gente diz que dois segmentos orientados aqui eles são equivalentes se eles tiverem o mesmo comprimento, ou seja, o tamanho do segmento, a direção que ele toma, se é horizontal, vertical, enfim, e o sentido, que é para onde ele aponta, para onde a flecha aponta no caso. Então temos aqui um exemplo de alguns segmentos orientados. Temos esse PQ, KL, RS e RT e WZ. Aqui faltou, na verdade é ZW, né? Que vai dizer a W aqui, esse último. Certo. Então a gente pode separar aqui alguns segmentos orientados que têm a mesma direção. Aqui a gente tem o PQ, KL, RS e ZW, eles têm a mesma direção. Eles são paralelos entre si nesse caso. Isso quer dizer que tem a mesma direção, essa direção exata, que faz um ângulo, sei lá, que ele faz um ângulo θ com o eixo x. Todos esses segmentos orientados fazem esse mesmo ângulo, então eles têm a mesma direção. Mesmo sentido dentre eles, só o PQ, KL e RS têm o mesmo sentido, ou seja, eles apontam no mesmo sentido aqui, esses três. Observe que o ZW tem o sentido oposto de cada um deles. E comprimento, aqui a gente tem o PQ, RS e ZW. Eles têm o mesmo comprimento. Esse daqui, esse e esse. Então, podemos observar essas características nesses segmentos orientados. A gente viu que o segmentos orientados são equivalentes quando têm a mesma direção, sentido e comprimento. Então, dentre esses que estão aqui na nossa figura, só o PQ e o RS têm a mesma direção, sentido e comprimento. Então, eles são equivalentes. E aqui tem um segmento equivalente em específico que ele é muito importante, que é o segmento equivalente que começa na origem, equivalente ao nosso segmento original. Por exemplo, consideramos aqui o segmento orientado PQ. Aqui o segmento que vai de P a Q, tem esse sentido e essa direção. E temos aqui o segmento que começa na origem e vai até esse certo ponto A aqui. A gente desenhou de forma que eles fiquem equivalentes, então a gente consegue ver que eles são lados opostos aqui de um paralelogramo. Então a gente consegue desenhar esse segmento orientado específico aqui começando na origem e que é equivalente ao segmento orientado que a gente considerou inicialmente. Então lembra disso, que sempre que é importante considerar, dado um segmento orientado qualquer no plano, é importante considerar qual segmento orientado equivalente a ele que começa na origem. Por que isso? Porque quando a gente for tratar aqui das coordenadas deles, vai ficar mais fácil, porque a coordenada aqui do 0 é 0, 0, então ele nem vai aparecer lá na conta. Então, isso aqui vai facilitar muito nossos cálculos. Então, dado um segmento orientado qualquer, a gente sempre consegue encontrar um segmento equivalente orientado, saindo da origem e com a mesma direção, sentido e comprimento, já que são equivalentes. E agora, já que a gente viu que a partir de qualquer segmento orientado, a gente consegue encontrar um segmento orientado partindo da origem, que é equivalente ao inicial, a gente vai só considerar aqui segmentos orientados saindo aqui da origem. E esses segmentos orientados que
que sai, que tem que tem ponto inicial aqui na origem, a gente chama de vetor. Então, os vetores são segmentos orientados que tem ponto inicial aqui na origem, certo? Ok, são os vetores no plano. Nesse caso, como a gente está fazendo tudo no plano, são vetores no plano. Ok, tá. Então, dado um vetor aqui qualquer, a gente que possa ser representado no plano, a gente pode encontrar um ponto P de tal forma que esse vetor é escrito como OP, né? Dado um vetor qualquer, você vai pegar o vetor com origem na origem, no caso, e a gente considera esse vetor V como sendo o OP, já que eles são equivalentes. E dado também um ponto qualquer no plano, a gente pode considerar a flecha que vai da origem até esse ponto, e a gente vai ter um vetor associado a esse ponto. Então, dado um vetor, a gente consegue associar um ponto, de tal forma que OP é exatamente esse vetor, e dado um ponto, a gente consegue associar um vetor de forma que esse vetor é igual ao OP. Então, tem essa equivalência aí entre essas duas informações, de ter ponto no espaço e vetor no espaço, no plano, no caso. Ponto no plano e vetor no plano. A gente sempre consegue, para cada ponto, encontrar um vetor e para cada vetor encontrar um ponto. Claro, saindo da origem. Aqui está as nossas notações. A gente vai usar a mesma notação aqui. Pode ser de matriz, aqui é uma matriz 2×1, né? Ou a gente pode usar essa notação aqui de entradas, né? Usando parênteses e separando por vírgulas. Então, a gente vai usar ambas essas notações. As duas são importantes. Tem aqui alguns vetores importantes que merecem aqui um nome especial. O vetor formado só por zero é chamado de vetor nulo. E dado um vetor, o vetor que tem as entradas opostas à do vetor inicial, a gente chama... é o vetor oposto, né? Então é bem intuitivo o nome. O vetor oposto de um vetor V é o vetor que tem as entradas com o sinal trocado, né? Então, a gente denota aqui esse vetor por vetor oposto por menos V, que é basicamente multiplicar por menos 1 todas as entradas do nosso vetor. Aqui com a mesma operação de matrizes lá, né? A gente pega o número, o escalar e multiplica por toda a entrada desse vetor. Agora vamos falar um pouco sobre operações com vetores no plano. É bem similar com o que a gente fez lá em matriz. A gente pode operar aqui a multiplicação do escalar por um vetor. Então, a multiplicação do escalar por um vetor é pegar esse escalar e multiplicar por todo mundo que está lá dentro, pelas entradas. E aqui a gente divide 3 casinhos aqui. Esse k que a gente está multiplicando, se for um número real, ele pode ser maior que 0, menor que 0 ou igual a 0. E isso, dependendo do sinal desse k, o nosso vetor resultante, que é o resultado do produto do escalar pelo vetor inicial v, se a gente multiplica por um número positivo, o produto kv, a gente chama aqui de w, ele vai ter a mesma direção, não vai alterar a direção se eu multiplico pelo número positivo, e vai ter o mesmo sentido, ou seja, mantém a direção e o sentido. E o comprimento ele vai ser alterado pelo número k. Se eu multiplicar, se k for um número grande, o comprimento do w vai ser um número grande também. Mesma forma, se for pequeno, o comprimento do w vai ser pequeno. Então, é isso que acontece. Aí, quando k é menor que 0, a direção não é alterada também. A gente não altera a direção multiplicando por um escalar, mas o sentido ele é contrário. Então, se a flecha apontava, por exemplo, para a esquerda, quando eu multiplico por um número negativo, vai passar a apontar para a direita. Então, multiplicar por um número negativo um vetor altera o seu sentido. E aqui o comprimento também vai ser multiplicado aqui pelo módulo de k, né? Já que o comprimento é um número positivo. E se for igual a 0, o produto vai ser 0, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então k vezes v vai ser o vetor nulo. Aqui tem um esquema do que acontece com essas multiplicações. Por exemplo, a gente tem aqui o vetor v. Se a gente multiplicar o vetor v por um número, por exemplo, aqui 2,5, a gente está multiplicando, esse vetor w vai ser maior em comprimento do que o vetor v, né? Já que eu estou multiplicando por 2,5, e vai ser 2,5 vezes maior. Então, é meio que você pega o dobro aqui, então pega v uma vez, v duas vezes, mais ou menos aqui, né?
V duas vezes, esse tamanho aqui é V. E aí esse outro pedaço aqui vale meio, e esse 1 inteiro, e esse 1 inteiro de V, né? Então dá 2 meio pedaços de V aí dentro. E se a gente multiplicar aqui o vetor V pelo número menos 1 meio, então o que vai acontecer? A direção é a mesma, então a gente mantém aqui no mesmo traço o vetor U, que a gente chama desse produto. O tamanho dele vai ser metade do tamanho de V, né? Já que a gente está multiplicando por 1 meio, então esse tamanho aqui vale metade do V. E o sentido é oposto, então em vez de apontar lá na direção, aí nessa diagonal apontar para o nordeste, né? Ele está apontando para o sudoeste, então seria a direção, o sentido oposto, apesar de terem a mesma direção, está na mesma reta aí, né? Então, beleza. Agora vamos para a adição de vetores, novamente vai ser igual a o que acontecia na adição de matrizes. Então, só começando aqui com uma motivação, é o seguinte: se a gente tem aqui duas forças, a gente consegue representar a força por vetores, duas forças atuando em um mesmo objeto. Então a gente pode encontrar a força resultante, que é basicamente qual força que eu deveria aplicar nesse objeto que teria a mesma intensidade das somas das duas outras forças. Então a gente pode encontrar uma força R, que é a soma desses dados vetores. E se o vetor F1, aqui a primeira força, for representado pelo vetor AB, e o F2 for representado pelo vetor CD, C,D aí, né, esse parzinho, o resultante vai ser a soma desses pares, que é só somar entrada a entrada, como a gente fazia em matrizes. E graficamente acontece o seguinte: a gente tem aqui primeiro o ponto CD, que é esse daqui, então tem o vetor aqui que sai da origem e vai até esse ponto, né? A gente viu que os vetores que vamos trabalhar aqui serão dessa forma, serão iniciados na origem e findados no ponto que eles representam. E temos aqui o vetor AB, aqui seria o F2 e aqui o F1, né? Então a soma dos dois aqui é AB, B mais D, né? Então é esse ponto aqui. Então esse aqui seria o vetor R. E observe aqui que a gente vai ver mais à frente, mas se eu considerar esse vetor F1 e F2 e fechar um paralelogramo aqui em que o R fique como sendo a diagonal, a gente vê aqui que de fato o paralelogramo que tem lados F1 e F2, a soma desses vetores F1 e F2 vai ser exatamente a diagonal que compreende que o paralelogramo que tem o módulo de F1 e módulo F2 como lados. Então, isso aqui seria a regra do paralelogramo aqui para a soma de vetores. Então, fica aí o esquema de por que isso acontece, né? A gente pegou aqui a força resultante, as suas entradas, construiu o vetor R e viu de fato que ele é a diagonal desse paralelogramo. Tá, aqui algumas observações. Se a gente pega o vetor V e soma com seu oposto, lembra lá que o vetor menos V é o oposto de V, vai ser aqui o AB mais menos A menos B, né? E quando a gente soma vai encontrar o vetor nulo. Então, somando o vetor V, um vetor com o seu oposto sempre vai dar zero, ou vetor nulo no caso. E a gente pode definir aqui também a diferença de vetores. O que seria a diferença de vetores? Basicamente, somar V, tipo que seria V menos W, somar V com o oposto do W. Então, a gente escreve uma subtração aqui de vetores como sendo a soma, uma soma só que com o oposto. Tá. Então aqui a gente tem a representação gráfica do que seria uma diferença, o que seria V menos W. A gente já viu que V mais W seria o vetor que compreende a diagonal do paralelogramo, formado pelos vetores V e W, né? Só que aqui o vetor V menos W vai acontecer o seguinte: se eu desenhar aqui o W, o menos W vai ser o mesmo vetor, com o mesmo comprimento, mesma direção, só que com sentido contrário. Então ele vai ficar aqui para baixo, né? Certo? Então tenho aqui o vetor W. Eu quero somar o vetor menos W. Eu quero somar o vetor menos W aqui com o vetor V. Aí eu localizo aqui o vetor V. É esse vetor aqui.
Então, o vetor... Opa, foi mal. Esse aqui. O vetor V está representado aqui em cima. Então, beleza, eu tenho o vetor V e o vetor menos W. Eu quero somar V com menos W, né? Então, para somar o V com menos W, eu fecho o paralelogramo aqui e encontro a diagonal, que é basicamente isso aqui. Então, esse vetor aqui, que é essa diagonal, é o V menos W. Então, é dessa forma que a gente vê graficamente como seria a diferença de vetores. A gente transforma numa soma e usa a regra do paralelogramo que a gente já conhece. Beleza, então agora que a gente já viu vetores no plano, a gente trata de vetores no espaço. Vai ser a mesma abordagem, só que aqui a gente, em vez de considerar o plano, considera o espaço. Então, no espaço, em vez de 2 dimensões, a gente vai ter 3. Então, teremos 3 entradas aqui, a mesma notação, ou notação matricial, ou notação aqui de coordenadas. Aqui temos um exemplo aqui para desenhar, é mais chato, né? Lembra que aqui seria o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. E aqui a gente considera, por exemplo, se pegar esse ponto 1, 2 e 2 que está aqui, né? Com o x ali no 1, y2 e z2. Então a gente considera esse vetor V como sendo a seta aqui, o segmento orientado, que sai da origem e vai até esse ponto. Então a gente consegue representar o vetor assim também. Ok. Se a gente considerar V aqui o conjunto de todos os vetores no espaço, então esse vetor V a gente pode dar essa notação, que é todos os ternos aqui, x1, x2, x3, com xi pertence a R, a gente consegue denotar como R cartesiano R, que seria o R3. Então o espaço aqui pra gente é o R3. Da mesma forma que a gente podia fazer isso aqui, definir o R2 como sendo todos os pares ordenados, com as ordenadas sendo... com as ordenadas abscissas, na verdade, com x e y sendo x1, x2, sei lá, sendo números reais. Então a gente poderia chamar o plano também aqui do R2, da mesma forma que a gente fez aqui para o R3. Enfim, aqui podemos falar também de operações com os vetores no espaço. A gente pega aqui um vetor U e um vetor Y. No R3 temos essas notações aqui para eles. O vai ser o x1, x2, x3 e o y, y1, y2 e y3. O U mais V vai ser basicamente somar as entradas respectivas, né? Primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. E o produto de um escalar pelo vetor U vai ser o produto escalar por todas as entradas do vetor U. Então tá aqui um exemplo, se a gente considerar aqui o vetor U como sendo 2, menos 3 e 5, e o vetor V como sendo 1, 2, 0. O vetor U mais V vai ser somando aqui 2 com 3, menos 3 com 2, menos 1, 5 com 0, 5. E 2 vezes U vai multiplicar 2 por todas as entradas do U. Então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E 2 vezes 5, 10. Então 2 vezes U dá 4, menos 6, 10. E temos aqui algumas propriedades, aqui vai ser muito importante. A gente vai ver mais à frente que essas propriedades vão caracterizar um espaço vetorial. Então a gente vai ter que lembrar de cada uma delas. Vamos começar aqui. A primeira é a associatividade da soma. Ou seja, a gente pode somar aqui os 2 primeiros vetores e depois somar com o terceiro. Ou a gente pode pegar o primeiro e somar com o resultante aqui do segundo com o terceiro. Não importa em qual ordem a gente faz essas operações, o resultado vai ser o mesmo. Então isso aí seria a associatividade da soma. Aqui tem a comutatividade da soma, não importa a ordem que eu somo, U mais V ou V mais U dá o mesmo resultado. O item 3 é a existência do elemento neutro, ou seja, da soma, que é você afirmar que existe um elemento no espaço aí, no conjunto que a gente está considerando. Tal que quando eu somo esse número com qualquer outro, esse vetor no caso, com qualquer outro vetor, vai dar o outro vetor, ou seja, esse zero não altera em nada o vetor com o qual eu estou somando. Ou seja, U mais zero vai ser sempre U para qualquer U no vetor, no espaço V. Então esse zero é chamado de elemento neutro aqui, que seria o vetor nulo do espaço. A 4 diz que, se dado um elemento U no espaço V, sempre vai existir o oposto a esse U, ou seja, o menos U,
que ele tem essa característica de que quando você soma U com menos U dá zero. Então, sempre vai existir esse oposto aí. Agora, a dos 5, todas essas operações foram relativas à soma. Agora, do 5 a 8, tem operações que remetem com o produto por escalar também. Então, temos aqui o produto de um escalar por uma soma. Então, quando acontece isso, um produto, no caso do escalar pela esquerda, a gente existe a distributiva, a propriedade distributiva que vale, ou seja, a distributiva do escalar sobre os vetores. Então, a gente pode fazer essa distributiva. Tem aqui a distributiva de uma soma de vetores vezes um escalar, ou seja, multiplica o escalar pela... Não, desculpa, aqui a gente tem a soma de escalares multiplicando por um vetor. Então, a gente pode fazer a distributiva também. Então, A vezes V mais B vezes V. Então, observe que existe a distributiva de escalar sobre uma soma de vetores e de soma de escalares sobre um vetor. Então, a gente pode fazer essas distributivas. Aqui a gente tem um produto de dois escalares, depois com um vetor. Então, a gente diz que isso é a mesma coisa de multiplicar o primeiro escalar aqui. O primeiro que eu falo, que está mais próximo aqui, multiplicando o V. Então, eu posso multiplicar BV primeiro e depois, então, multiplicar pelo A. Então, a gente pode fazer essa associatividade aí, que seria no produto aqui de escalares e vetor. E temos também a existência do elemento neutro do produto, ou seja, existe um número, que aqui seria o número 1, a gente representa pelo número 1, tal que quando a gente multiplica esse número, esse vetor, na verdade esse número aqui é o número 1 escalar, tá? Esse escalar pelo vetor vai ser sempre o próprio vetor, então esse número é a unidade aqui do nosso corpo de escalares. Do escalar é um escalar, a unidade no caso. A gente vai, se vocês chegarem a ver algum curso de álgebra abstrata, vocês vão ver que no corpo sempre vai ter esse elemento unitário aqui, então faz sentido a gente falar dele. Beleza, mas vocês precisam saber que existe esse número 1, tal que eu multiplico o número 1 pelo vetor, sempre vai dar o próprio vetor. Então, vamos entrar agora aqui na definição aqui do que seria um espaço vetorial, que é o nosso foco agora no restante do nosso curso. A definição é a seguinte: a gente vai definir aqui o que seria um espaço vetorial real. Vai ser um conjunto, esse conjunto, espaço já diz um pouco sobre isso, vai ser um conjunto não vazio. A gente vai ter duas operações, a primeira delas é a soma, e a segunda delas é a multiplicação por escalar, que a gente já viu essas duas operações. Aqui a gente representa por um sinal de mais, e aqui com um pontinho, né, como a gente já faz. De tal forma que para quaisquer 3 vetores aqui que eu pego em V e 2 escalares que eu pego nos reais, vale as propriedades de 1 até 8. Então, beleza. Então, quer dizer, o que é um espaço vetorial? Então, é só isso. Espaço vetorial é um conjunto que ele não é vazio. Os seus elementos, a gente consegue definir duas operações, que é a soma e o produto por escalar. E essa soma e esse produto por escalar, juntamente com os elementos do espaço, satisfazem todas as propriedades aqui que eu acabei de falar, de 1 até 8. Então, se eu te falo para verificar que dado conjunto é um espaço vetorial, eu vou pegar e verificar cada uma dessas 8 propriedades e concluir ou não se esse espaço que eu dei é um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial tem que satisfazer todas essas propriedades. E isso quando a gente pega o corpo aqui, os escalares a gente pega nos reais. Se a gente pegar os escalares nos números complexos, a gente chama desse espaço vetorial complexo. Na maior parte do tempo a gente só vai falar de espaços vetoriais reais. Então, quando eu falar espaço vetorial para vocês, eu vou estar me referindo ao espaço vetorial real, tá bom? Quando eu for falar de espaço vetorial complexo, eu vou deixar explícito que aquele espaço é um espaço vetorial complexo. Tá. Então, e vetor aqui, nesse caso, ó, porque a gente até agora só viu vetor como sendo aqueles elementos lá do R2 ou do R3, né? No plano do espaço, a gente só viu vetor nesse sentido. Agora, em espaços vetoriais, a gente vai ter que abrir mais a nossa mente, porque vetor vai ser qualquer elemento de um espaço vetorial. Pode ser até uma coisa bem abstrata, mas qualquer elemento de um espaço vetorial é um vetor. Independente se ele
ele não vai ser esporadicamente um elemento do R2 ou do R3, mas ele é um vetor também. Então vamos começar aqui com alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui é o espaço das matrizes de tamanho 2 por 2. Esse espaço aqui, ele é um espaço vetorial, a gente vai verificar agora. Eu já estou afirmando para vocês. E para checar que de fato esse espaço é um espaço vetorial, espaço vetorial aqui eu não falei, mas é real, né? Quando eu não falar é espaço vetorial real, eu vou ter que verificar todas as propriedades ali de 1 a 8. Então eu vou começar aqui. Lembra lá que a primeira é a associatividade, né? Então eu vou pegar 3 vetores aqui. Vou pegar 3 vetores U, V e W. Eu vou pegar U mais V mais W. E eu quero mostrar lá no final que isso aí vai ser igual a U mais, aí parênteses, V mais W. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui esses U, V e W, eles estão em M 2 por 2, são matrizes. Então eu escrevo como matrizes, né? Então aqui eu vou ter o meu parênteses, eu vou pegar a primeira matriz, sei lá, A1, B1, C1, D1, mais a matriz V, que eu vou chamar aqui da A2, B2, C2, D2, aqui eu fecho, mais e o W aqui por fora, né? O W aqui por fora vai ser o quê? Vai ser A3, B3, C3, D3. Então, a gente vai fazer as operações aí. A gente primeiro tem essa soma aqui. Essa soma aqui vai resultar em A1 mais A2. Aqui B1 mais B2. C1 mais C2. D1 mais D2. E tudo isso aqui somado com a nossa última matriz lá, que é A3, B3, C3, D3. Então, isso aqui a gente pode agora somar essas duas matrizes. Eu vou colocar aqui só um parêntese nessa primeira soma, porque é para dizer que a gente está somando esses dois com aquele terceiro. Então, a gente está somando A1 mais A2 com o A3 lá, né? Mesma coisa aqui com B1 mais B2 com o B3, C1 mais C2 com o C3 e D1 mais D2 com o D3. Então, agora o que a gente pode fazer? Agora observe que em todas as entradas são números reais. E nos números reais eu sei que vale a associatividade. Então eu posso fazer a associatividade aqui dos números reais. Então isso aqui vai ser A1 mais A2 mais A3. Aqui C1 mais C2 mais C3. B1 mais B2 mais B3. D1 mais D2 mais D3. Então eu posso fazer uso aqui da associatividade nos números reais. Agora eu posso separar isso aqui numa soma de duas matrizes, ou seja, A1, B1, C1, D1, mais aqui a matriz que é a soma de... aqui seria A2 mais A3, B2 mais B3, C2 mais C3, D2 mais D3. Então a gente tem essa soma aí. E ainda a gente pode aqui escrever dessa seguinte forma: A1, B1, C1, D1, mais... mais aqui a gente pode escrever como sendo a soma de A2, B2, C2, D2, mais A3, B3, C3, D3. Mas observe aqui que esse primeiro vetor aqui, observe que eu estou chamando uma matriz de vetor, né? Então, por que eu posso fazer isso? Porque é um candidato aqui a um espaço vetorial. Então, no espaço vetorial, qualquer elemento é vetor. Então, a matriz é um vetor, entende? Então, a gente pode fazer isso. Essa primeira matriz aqui é U, né?
mais essa aqui é o V, mais essa última aqui é o W. Então, observe o que a gente fez. A gente saiu aqui de U mais V mais W, aqui primeiro U mais V com parênteses, e chegou em U mais V mais W, com parênteses aqui no V e W. Então, a gente mostrou a primeira propriedade, que vale a associatividade. Então, a gente vai para a segunda. A segunda seria mostrar que U mais V é igual a V mais U. Então, a gente sai daqui de U mais V. U mais V vai ser quem? Vai ser A1, B1, C1, D1, mais A2, B2, C2, D2. Então, a gente pode somar aqui. Então, A1 mais A2, B1 mais B2, C1 mais C2, D1 mais D2. E agora observe que aqui dentro, nas entradas, como são números reais, eu posso usar a propriedade dos números reais da comutatividade. Então, isso aqui é a mesma coisa de A2 mais A1, B2 mais B1, C2 mais C1 e D2 mais D1. Então, aqui a gente agora pode separar essas duas matrizes, A2, B2, C2, D2, mais A1, B1, C1, D1. Então, o que aconteceu aqui? Essa primeira matriz aqui é a matriz V e a segunda matriz é a matriz U. Então, a gente conseguiu mostrar que U mais V é igual a V mais U. Então, é sempre assim que a gente vai fazer. A gente vai sair de um lado, vai fazer algumas operações, usar a propriedade de números reais e chegar no outro lado. Então, a gente sempre vai fazer assim. Agora, o item 3i. O 3i, lembra lá que é a existência do elemento neutro aquele zero, né? Quem seria o zero aqui nas matrizes? É a matriz com todas as entradas sendo zero. Pois aqui, quando a gente soma U mais esse zero, vai ser quem? Vai ser A1, B1, C1, D1, mais esse zero, que é 0, 0, 0, 0. Quando a gente soma aqui, vai ficar A1 mais 0, B1 mais 0, C1 mais 0, D1 mais 0. E aqui só é somar, fazer soma nos números reais, né? O 0 mais qualquer número real vai dar esse número real. A1, B1, C1, D1. Que isso aqui é exatamente o nosso U. Então, a gente saiu aqui de U mais 0 e chegou no U. Então, mostrou a propriedade lá 3. Que a gente vai agora para 4. Na 4, a gente tem o seguinte. A gente tem que encontrar o menos U, né? De tal forma que U mais menos U dê 0. Se U é igual a A1, B1, C1, D1, só é você definir o menos U como sendo menos A1, menos B1, menos C1, menos D1. E isso aqui vai implicar que U mais menos U, quando você somar isso aí, vai dar 0, né? Só é fazer essa continha e verificar. Aqui na 5 e na 6, e aqui nas 5, 6 e 7, vou até colocar aqui elas três juntas, 5, 6 e 7. Aqui só vai fazer a conta. E verificar, sair de um lado e chegar no outro, né? E a última, isso aqui, a 5, 6 e 7 é aquelas operações de distributividade do escalar sobre uma soma de vetores, a soma de escalar distribuindo sobre um vetor e um produto de escalares multiplicando por um vetor. Então, só é substituir aqui para o vetor, fazer as contas e chegar de um lado ao outro. E por fim aqui no item 8, a gente quer mostrar que existe o elemento neutro do produto. Só é você pegar e o número 1, né, dos números reais. Se a gente pegar aqui 1 vezes U, vai ser quem? Vai ser 1 vezes a matriz A1, B1, C1, D1. Isso aqui vai dar 1 vezes A1, 1 vezes B1, 1 vezes C1, 1 vezes D1. Então, esse produto aqui vai ficar A1
B1, C1, D1, que é exatamente a matriz U. Então, 1 vezes U dá U. Então, está verificada aí a propriedade 8. Como a gente verificou todas as propriedades, então a gente conclui que o espaço das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Aqui tem um outro exemplo de um espaço vetorial. Esse daqui vai ser muito parecido com o de matrizes 2 por 2. Aqui eu vou deixar como exercício, mas eu vou até dar umas dicas aqui. Vocês vão fazer a propriedade 1, fazer como eu fiz. A propriedade 2. A propriedade 3 aqui. Observe que o elemento neutro aqui vai ser o vetor 0, 0, 0, né? O 4, vocês vão fazer aqui, é o elemento oposto. Vai ser só pegar multiplicar menos por todas as entradas. O 5 vai ser a distributividade, eu quero que vocês façam aqui. O 5, como eu não fiz no outro com detalhes, eu vou fazer aqui. Eu quero pegar A vezes U mais V. E eu vou fazer a distributividade, né? Então, vai ser A vezes... Aqui o vetor U, como eu estou no R3, eu vou chamar daqui de x1, x2... Não, x1, y1 e z1. Mais o vetor V eu vou chamar de x2, y2 e z2. Beleza, então eu vou fazer... eu quero mostrar a propriedade distributiva, né? Então vai ficar A vezes... Eu vou fazer essa soma aí, que vai ser x1 mais x2, y mais y2, z1 mais z2. Beleza. E agora eu vou multiplicar o escalar por esse vetor, né? Então vai ficar A vezes x1 mais x2, A vezes y mais y2 e A vezes z1 mais z2. Só que aqui, são números reais, eu posso usar a propriedade distributiva aqui nos números reais. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, vai ficar AX1 mais AX2, AY1 mais AY2, AZ1 mais AZ2. E agora, essa soma eu posso separar aqui como uma soma de vetores. Eu posso separar assim, colocar AX1, AY1, AZ1, esse aqui é um vetor, mais esse outro vetor aqui, que é AX2, AY2 e AZ2. Então, eu separei dessa forma conveniente, porque aqui coloco o A para fora, fica x1, y1, z1, mais o A para fora aqui, x2, y2, z2. Então, o que acontece aqui? Esse x1, y1 e z1 é o nosso U, então vai ficar U mais A, x2, y2, z2 é o nosso V. Então, olha o que a gente fez. A gente saiu de A vezes U mais V e chegou em AU mais AV. Então, a gente verificou a propriedade 5. Então, observe que nesse meio tempo aqui, nessas contas, eu fiz algumas contas convenientes, já almejando chegar nessa parte aqui final. Então, o que a gente tem que fazer nesses itens aqui para verificar é já pensar onde eu quero chegar e tentar fazer algumas continhas para chegar nesse objetivo que a gente sabe que devemos encontrar. Óbvio que se a gente não consegue fazer isso, a gente vai verificar que o espaço não é um espaço vetorial. Isso aqui foi o 5. No 6 é uma conta parecida, seria A mais B. Fazer a distributividade aqui com o V. A gente vai fazer continhas aqui, chegar aqui vai ser igual a AV mais BV. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. O 7 aqui vai ser o AB multiplicado por V, fazer continha, chegar no final aqui A vezes BV. E finalmente o 8º seria o elemento, a unidade. No caso, você quando multiplica 1 vezes U vai ser igual a U. Vocês vão ter que verificar isso aqui. E isso aí vai mostrar que esse espaço, o R3, é um espaço vetorial. E essas contas que a gente fez no R3 pode ser generalizado aqui para o Rn. O Rn também aqui vai ser um espaço vetorial.
E as contas vão ser as mesmas, vai ser o mesmo raciocínio. A gente consegue mostrar que o Rn também é um espaço vetorial. O R2 é um espaço vetorial, o R4, o R5. Qualquer Rn vai ser um espaço vetorial. Aqui, todas as matrizes também, a gente fez a conta para a matriz 2 por 2, mas qualquer dimensão aqui, matriz M por N, também vai ser um espaço vetorial. E agora vamos considerar aqui um exemplo novo, que é o exemplo dos polinômios. A gente considera aqui os polinômios, esse P2 aqui a gente denota como sendo o espaço dos polinômios com grau menor ou igual a 2. Então a forma geral aqui está escrita, vai ser o A0 mais A1x mais A2x². Então esse aí é um polinômio geral de grau 2. E a gente afirma que isso aí é um espaço vetorial. E para verificar, claro, a gente vai verificar todas as propriedades. A gente vai fazer aqui A1, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. A1, A2, eu vou deixar também, que seria a comutatividade. A3 é a existência do elemento neutro, né? Que vai ser o polinômio nulo. Se você pegar aqui o P de x igual a 0, observe aqui que se a gente vai pegar o U, em vez de U, V, U, X, U, V e W, a gente vai pegar aqui polinômios, né? Então a gente vai aqui pegar P1 de x, P2 de x e P3 de x. Então a gente pega aqui o P1 de x como sendo A0 mais A1x mais A2x2. Aqui o P2 a gente considera o B0 mais B1x mais B2x2. E o P3 a gente considera o C0 mais C1x mais C2x2. Então, a gente vai considerar essas propriedades aqui, esses três vetores arbitrários aí nos polinômios, no caso. E aí a gente vai mostrar aqui, eu vou até colocar com mais detalhes, no I a gente vai mostrar que, eu quero que vocês mostrem que o P1 mais P2, e aqui somado com o P3, vai ser igual ao P1 mais P2 com o P3. Então, eu quero que vocês façam essa conta. O 2i vai ser o P1 mais P2, eu quero que vocês mostrem que é igual ao P2 mais P1. O 3i aqui vai ser o elemento neutro, né, que a gente vai chamar o P de x igual a 0. Esse vai ser o elemento neutro da soma. O 4 é o elemento oposto, né, vai ser o menos P de x, que é só multiplicar menos por todos os monômios, que seria aqui, se o P de x for o A0 mais A1x mais, que seria o P1 aqui, né? Então, o menos P1x vai ser menos A0 menos A1x menos A2x2. Então, isso seria o oposto, né? Quando a gente vê que essa soma aqui do menos P1 com P1 vai dar 0. No 5, a gente vai pegar a distributividade aqui de A com P1 mais P2 e verificar que de fato isso aqui vai ser A1, P1 mais, ou AP1 mais AP2. Aí no 6 a gente vai ter aqui agora a distributividade da soma de escalares, né, com o P. A gente pega o P1 aqui, vai ser o A, P1 mais B, P1. Então, quero que vocês verifiquem isso também. O 7 vai ser o produto aqui de dois escalares pelo polinômio, vai ser a mesma coisa aqui, o A vezes B, P1. Quero que vocês verifiquem isso também. E por fim, a gente tem a unidade. A unidade aqui vai ser o P. Eu vou até chamar aqui de... Posso até chamar I de x como sendo aqui o 1. Acho que o I de x não é uma boa notação. Eu vou colocar aqui o 1 de x, assim. 1 de x é o número 1. Isso aqui é um polinômio, tá, gente? Um polinômio constante igual a 1. Esse polinômio aqui vai ser... Opa, não. Na verdade aqui não. A gente quer um escalar, né? A gente pega e escalar o número 1 mesmo. O número 1. 1 vezes P. P de x vai ser 1. Eu vou até fazer isso aqui para vocês. Vai ser 1 vezes o polinômio A0 mais A1x mais A2x². Aí a gente faz a distributiva aqui, né?
porque aqui é um produto de um número por um polinômio, a gente já sabe que isso vale. Vai ficar 1 vezes A0 mais 1 vezes A1x mais 1 vezes A2x2. E aí a gente sabe que 1 vezes A0 vai ser A0, 1 vezes o A1 vai ser o A1 e 1 vezes o A2 vai ser o A2. Então a gente chegou aqui no P1 de x, né? Então a gente saiu aqui de 1 vezes P de x e chegou no P1 de x. Então quer dizer que 1 é de fato o elemento neutro aqui do produto. Beleza. Então, observe que aqui as contas são... a gente coloca bem muitos detalhes, né? Já faz porque aqui a gente poderia fazer a conta direta. 1 vezes o A0 vai ser o próprio A0, mas eu fiz questão de colocar aqui para vocês, que nessa etapa eu quero que vocês coloquem com todos os detalhes para entender como é feito essas demonstraçõezinhas. Mas beleza, aqui como um último exemplo, a gente considera uma generalização desse espaço dos polinômios. A gente considera agora os polinômios de grau menor ou igual a n, ou seja, o Pn. A forma geral aqui vai ser maior, né? Vai ter até o grau n aqui. E a gente consegue mostrar aqui de forma análoga ao exemplo 5, que esse espaço também é um espaço vetorial. Então, polinômios aqui, no nosso contexto, eles vão ser vetores também, porque eles fazem o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, por exemplo, eles são um espaço vetorial. Então, cada polinômio vai ser um vetor. Então, a gente pode ter aqui um polinômio como sendo um vetor. Como eu havia falado, os vetores podem assumir formas bem abstratas. Beleza, então, por enquanto, eu queria que vocês entendessem isso, o que seria um espaço vetorial, e ver alguns exemplos, como é feita a verificação de que, de fato, aquele espaço é um espaço vetorial, verificando cada uma das 8 propriedades. E vamos finalizar a nossa aula por aqui.